Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu tenho como objetivo nessa série de vídeos agora falar sobre a metodologia Scrum de forma prática e definitiva. Tem várias metodologias aí, mas essa metodologia já está usada há bastante tempo, já vem melhorando, e a gente vai dar continuidade na série de vídeos aqui, certo? E eu já falei aqui no vídeo anterior sobre a metodologia Scrum, um pouco de cada item, e a gente vai detalhando aos poucos, certo? E dando continuidade aqui, como eu estava falando sobre as entradas e ferramentas e saídas aqui. A gente vai dar continuidade a esse vídeo. Então vamos falar aqui agora sobre as ferramentas. As ferramentas, eu falei já das entradas, ferramentas que a gente pode começar a trabalhar com esse Scrum, certo? As ferramentas disponibilizadas que você pode trabalhar, tem claro, computação, você pode definir várias ferramentas. Isso aí é a definição do processo em si, mas uma metodologia de Scrum é um processo, certo? Você pode escolher as suas ferramentas, mas tem aqui a reunião diária, um processo também, 3 perguntas diárias, sala de guerra, tem videoconferência, você pode definir ali, mas o objetivo dessas ferramentas é o que você vai definir ali para começar a comunicação com a equipe, começar a entender o que vai ser feito, isso é importante. Tem aqui as saídas, vamos lá, saídas. As saídas tem os gráficos, né, da sprint que o Scrum Master vai definir com a equipe melhor, alinhar o que é melhor, as informações, se está bom, está ruim, essas informações do backlog do produto. Então tem que entender ali o planejamento, se a planilha precisa ser melhorada, se um software específico. Então tem que ensinar como utilizar, qual o processo definido, para que a gente possa utilizar essas ferramentas para entender o que é que está acontecendo. Então, gráfico, a gente vai fazer esses acompanhamentos da sprint, planejamento, certo? O registro de impedimentos também, o time Scrum motivado, Scrum atualizado. O time Scrum motivado é você ter que conversar com a equipe, ter que alinhar, ter que ver os problemas, esses problemas estão sendo resolvidos ou não, os riscos, porque a gente precisa não deixar o colaborador ou dar um feedback para ele entender que ele está sendo bem visto e que ele vai ser feito ali no processo, certo? Então tem solicitação de mudanças, você tem que saber quais são as solicitações de mudanças não aprovadas e aprovadas para a gente entender as saídas, o que é que as expectativas que tá acontecendo ali no processo de Scrum, para a gente ver a gente está atingindo as metas ou não. Tem os riscos identificados, porque pode acontecer que a gente um sistema, um processo em determinada empresa, que a gente vai falar lá na frente, eu vou fazer um estudo de caso, explicando também no código-fonte na prática, um projeto específico, um projeto do mercado, né? Não é nada específico e sim empresarial, mas sim do mercado, para a gente entender, e aplicando esse conceito de engenharia de software. Então, os riscos identificados é importante, porque às vezes a gente faz a estimativa que a gente não consegue realizar essa estimativa, porque devido à globalização, devido aos impedimentos, devido a isso, a gente tem que entender que todos os projetos, normal, isso aí também é na área de gerenciamento de projetos, o gerenciamento de projetos também está envolvido aqui, porque o PMP tem que estar alinhado com o Scrum Master, como é que a gente vai gerenciar esses projetos, os riscos ali que pode acontecer, para a gente recalcular de novo e tá vendo o que pode ser fazer. Às vezes existem sprints, que muitos mercados, ou alguns, né, eles dividem sprints por projetos, né, sprint de mês, sprint de 30, aquele projeto específico ali, os riscos daquilo ali que pode acontecer, ou 3 meses, e aí vai definindo, certo? Então engloba, lembrando que o Scrum Master, que ele não vai gerenciar o projeto em si, ele vai gerenciar o processo. Se vai aplicar um projeto específico, ele tem que gerenciar todo o projeto ali, os riscos também identificados. Então alinhar o Scrum Master com o gerente de projeto é importante, e com o time também, desenvolvimento, para ver o que pode ser feito, o que pode ser começado, isso é importantíssimo. Então aqui a gente está vendo um pouco mais de gerenciamento, não é nem área técnica e processo. Isso aí é uma área técnica específica, abaixo a pessoa tem que entender como é que ser feito. Ele também, o desenvolvedor, o Scrum Master, tem o objetivo de desenhar um processo para que os desenvolvedores eles entendam, os analistas ali passam um processo também ágil para o desenvolvedor, que não adianta você colocar uma equipe, um time, e no momento de fazer o backlog do produto, o time não conhece o produto, então tem que ter um especialista que está passando todas as informações, dúvidas, e um analista, né, específico para dar esse feedback. Riscos mitigados e as dependências atualizadas, isso é importante. Então aqui, se você for dar uma olhadinha aqui, certo? Aqui são os riscos, ou aqui são as entradas, ferramentas e as saídas do processo Scrum. Ok?
E aqui, neste caso, agora vamos falar sobre o backlog, produto backlog, que a gente iniciou lá falando sobre o produto backlog lá na sprint, né? Ou no processo Scrum. Que neste caso tem que definir o que no produto backlog. A gente tem que definir a maior prioridade das funcionalidades que vai ser desenvolvida na área de engenharia de software. Então a gente tem que definir ali, entender o produto específico de software que vai fazer a manutenção, certo? E a gente ter aquele produto, a gente tem que entender as funcionalidades de cada processo. A gente tem que verificar primeiro no planejamento qual a maior prioridade, se for uma configuração, que o sistema tem que primeiro estar disponível para depois testar. O sistema tem que estar, qual é a maior prioridade de funcionalidades ali, por exemplo, um caixa, um módulo específico que tem que ter prioridade. A maioria das, por exemplo, a gente faz uma arquitetura na área de engenharia civil, a gente tem as prioridades ali específicas que para concreto e outras coisas, a base sólidas para que aquilo aconteça. Então a gente tem que saber no backlog do produto a maior prioridade e a menor prioridade para que a gente comece a atuar, certo? E vamos aqui agora falar sobre a duração da sprint, né? A gente falou anteriormente lá no vídeo, mas a sprint não tem mistério. Você vai definir ali o backlog do produto e entender que a sprint, a duração máxima de uma sprint é de um mês, certo? Uma sprint, a máxima é de um mês, e você pode dividir em sprint de uma semana, 3 semanas, 2, vai depender do backlog do produto, vai depender dos itens, as tarefas, as atividades que vai ser feito e dividido pela equipe. E também vai depender da equipe, do tamanho da equipe, certo? O máximo é 9 colaboradores, mas depende por sprint, mas depende do produto também, o tamanho do produto, o tamanho do serviço. Isso tem que fazer essa estimativa também. E sprint aqui, duração fixa, a gente pode dividir várias sprints, certo? E o tempo, o início, o tempo, e começa as sprints a atuar. A gente vai ver na prática também, criando sprint, nos sistemas, o sistema ágil de DevOps, pode ser qualquer sistema, na verdade, qualquer sistema de gerenciamento de software, certo? Mas é importante a gente entender. Aqui, sprint backlog, né? Sprint backlog é importante a gente entender. A sprint backlog tem como objetivo, que a gente falou, viu o produto backlog, a maior prioridade e a menor prioridade. A sprint backlog tem o objetivo de definir os itens da sprint, certo? Seleção do produto backlog na sprint, no planejamento, e sugestão de formato para começar a desenvolver essa sprint, certo? Isso é importante entender. A gente vai dar continuidade a esse vídeo falando mais detalhadamente sobre a sprint backlog, certo?